Nessa noite, a gente vai conversar um pouquinho aí, continuando esse tema, levanta e resplandece, porque é o tempo. Deus não nos dá uma direção, uma palavra, sem saber o que nós enfrentaríamos durante o ano, sem saber quais são os desafios, mas Ele diz, levanta e resplandece. Que essa seja a nossa convicção do nosso coração, que é isso que Ele tem para esse tempo. Abra lá sua Bíblia em Atos, capítulo 3. Hoje de manhã, não sei quantos estavam aqui ou quantos não estavam, o pastor Eli trouxe uma palavra poderosa e necessária para os dias de hoje. Então, se você não pôde estar aqui, não pôde assistir pela internet, é uma lição de casa para você que é da Wake. Foi algo tremendo, maravilhoso. A gente entende que é esse tempo de seriedade, da gente levar a sério a nossa vida cristã, porque há sim um tempo de um refino, como o pastor Hélio chamou nessa manhã. Esse fogo consumidor de Deus está nos refinando para que a gente esteja aprovado no dia da sua volta. Precisamos nos manter nessa condição de pé, levantados, resplandecendo e sendo refinados por esse fogo. E assim como ele falou nessa manhã, não é algo que é confortável, ninguém quer ser queimado, mas há coisas dentro de nós que precisam ser extirpadas, e esse fogo é o que nos refina e deixa aquilo que já é bom ainda melhor. E esse é o tempo que nós estamos vivendo como a igreja de Jesus sobre a face da terra. Amém? Então, eu quero ler com vocês, o Léo pregou aqui na semana passada sobre ativados, muito boa palavra também, se você não viu, pegue lá na internet. E ele até chegou a ler esse texto que eu vou ler aqui, que está lá em Atos 3, sobre o subtítulo ali da minha versão, está A Cura de um Coxo. Então, vamos ler aí. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo o que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Aleluia. Eu li essa passagem na live, se eu não me engano, de quinta-feira. Isso veio ao meu coração e logo depois eu ouvi a mensagem do Léo e vi que ele também tinha citado esse texto. Eu creio que Deus quer comunicar algo ao nosso coração nessa noite, que é tempo da gente levantar, de sermos curados de toda e qualquer limitação que nos impeça de viver para o nosso Deus, que nos impeça de nos levantarmos, saltar e louvar na presença do nosso Deus. Independe de sentimentos, é uma decisão, você se alegrar no Senhor, é uma promessa, é algo que já está liberado para aquele que toma posse pela crença. E a gente está de pé, a gente é essa geração, e a gente precisa disso para quê? A gente precisa estar de pé para as pessoas que estão nos observando,
elas estão olhando para nós e aguardando com expectativa que a gente faça algo. O mundo fala muito da igreja, sabemos que muitas coisas estão acontecendo por causa desse refino que o Senhor está falando, mas eles esperam a manifestação dos filhos de Deus, que sou eu e é você. Eles aguardam, assim como esse homem coxo lá na porta do templo. Ele já conhecia Pedro e João, eles oravam de contínuo no templo, ele já ouvia com certeza falar do que eles tinham feito, do que Jesus tinha feito quando estavam com ele. E ele observou atentamente com expectativa. E apesar de muitos não falarem, o mundo está olhando para a igreja com expectativa. Ela não quer ver bons textos sendo falados, versículos sendo postados. Elas precisam de uma igreja que se levanta no nome de Jesus e dá uma ordem. Anda, seja liberto, seja curado, seja cheio do Espírito, tenha a sua vida transformada. Nós não estamos querendo que pessoas cheguem aqui para que continuem aqui, e aqui é muito bom porque a gente conversa e tudo isso é maravilhoso. Mas nós somos a igreja que diz: anda, em nome de Jesus você pode ter uma vida transformada. Pelo poder do sangue de Jesus, você é liberto de toda e qualquer perturbação na sua mente ou no seu corpo, em nome de Jesus. E a gente precisa disso, da presença do Espírito Santo, fluindo com poder e autoridade, através da minha e da sua vida. Mas isso, como a gente sabe, não acontece do dia para a noite. Mas logo em seguida aí no texto, acontece tudo isso, o homem louva, dá glória a Deus, porque ele foi liberto de uma condição que o limitava. E quantos de nós conhecemos pessoas assim? E quantos de nós talvez estejamos nessa situação, limitados? Mas hoje a gente está aqui para dizer, em nome de Jesus, levanta, anda e resplandece a glória do Senhor que já está disponível para os filhos. Mas aquele homem teve a parte dele, ele aguardou com expectativa, ele creu no nome de Jesus. E a gente vê isso lá no verso 16, 3,16, Pedro começa a dar o discurso e no 16 ele diz, pela fé em um nome, vou voltar do 15, né, que ele está ali falando, isso, 14, vós porém negastes o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. De certo, matastes o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então, no 16, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Tudo o que o Senhor faz, tudo o que Ele nos usa a sermos instrumentos desses milagres que acontecem hoje, eu creio. O poder do Espírito Santo está se manifestando poderosamente sobre a terra, mas Ele conta com corações disponíveis, corações limpos, corações puros, mãos limpas, para que a gente possa fazer essa obra. Não uma igreja de palavras, não uma igreja que tem um discurso bonito, mas na prática não está vivendo. Deus precisa de filhos que vivam nele. E a gente vive em Deus, praticando a sua palavra em todo o tempo. Pedro e João, ali naquele momento, eles eram homens, como temos homens aqui, amém? Homens que conheceram a Jesus, que entregaram, confessaram Jesus como Senhor, foram cheios do Espírito Santo, ali em Atos 2, como a gente vê no derramar, o grande derramar do Espírito Santo. Nós aqui também já somos cheios. Nessa noite, nós fomos totalmente revestidos pelo poder do Espírito Santo. E a gente vê eles fazendo essas coisas.
E eu creio que aqui estão homens e mulheres que estão disponíveis a agir em o nome de Jesus. Não é pela nossa força, não é pelo que a gente pode fazer, mas é pela nossa fé. No nome de Jesus, nós podemos com ousadia nos levantarmos e fazer obras ainda maiores, porque Jesus sempre fala a verdade e Ele deixou isso registrado na sua palavra. Mas para entender um pouco esse contexto deles, ali no verso 2, 42, na mesma página aqui, vamos ver como vivia a igreja naquele tempo. E diz assim no 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então nós vemos algumas coisas aí. A doutrina dos apóstolos, que era tudo que eles tinham aprendido com Jesus e estavam repassando. A comunhão, o partir do pão e as orações. Eu creio nesse tempo para a nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo na face da terra, porque temos sido despertados para cada uma dessas atitudes que a igreja primitiva, como a gente chama, a igreja ali do início, né, de Atos, ela estava vivendo. E havia temor. E o temor do Senhor tem sido restaurado nos corações, para que a gente possa, com ousadia, coragem e amor, fazer aquilo que o Senhor nos pede. Levanta e resplandece, Wake, esse é o tempo. Amém? E aí nós veremos sim a manifestação do poder de Deus, assim como nós já estamos experimentando todo dia. Eu quero falar de 3 pontos que também são essenciais para que a gente possa ser esses, assim como os apóstolos. Nós somos discípulos de Jesus, nós seguimos a Ele. Então nós também podemos experimentar isso que os apóstolos viveram. Eu creio que o livro de Atos é algo para que a gente medite, leia e saia de casa com expectativa. Senhor, como o Carlos tem falado, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? E essa seja a nossa expectativa. Não adianta acordar e falar, tem tanta coisa para fazer. Corta, fala, em nome de Jesus, deixa eu me focar aqui no que é certo. Espírito Santo, que nós vamos fazer juntos nesse dia. E se prepara, porque Deus nunca parou de agir. Ele não é o Deus que estava lá em Atos agindo, e aí deu uma grande pausa e agora vai esperar um tempo. Não, todos os dias, homens e mulheres cheios do Espírito Santo se levantam para fazer a diferença nessa terra. E assim como o Carlos falou, existe uma convocação, existe um chamado nessa noite aqui para o Wake, para a nossa igreja. Quem está disposto? É só dizer sim e experimentar uma vida cheia de alegria, de grandes e fortes revelações do Espírito e de estar ali na presença de Deus, de um coração humilde e ensinável para viver tudo o que Ele tem para nós, amém? Então eu quero falar com vocês de 3 pontos que a gente via ali naquilo que os discípulos estavam fazendo. O primeiro deles é convicção. Convicção de quem Deus é. Convicção é aquela certeza que está tão... É tão certeza, que certeza é certeza, né? É tão certo, se eu falar, qual é o seu nome? Você vai me responder, você fala, não, o seu nome é outro. Não, meu nome é Juliana, eu tenho certeza. Tenho convicção de que o meu nome é Juliana, nome lindo. E a própria palavra gera essa convicção no nosso coração de quem Deus é. Se a gente fica pensando, mas quem Deus é? Porque muitas vezes a gente como igreja está agindo como se não soubesse quem Deus é. Todos nós passamos por isso. Acontece alguma coisa muito fora ali do nosso script, da nossa semana, e a gente, e agora o que eu vou fazer? Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Ei, existe um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, e Ele tem solução para todas as coisas. Na vida daqueles que creem e estão dispostos a obedecer. Ele mesmo fala quem Ele é. Na palavra, abra lá em Êxodo 3, por favor. Quando a gente lê a palavra, se você vai essa semana, em nome de Jesus, tirar um tempo, você e a Bíblia, você e a palavra. E isso vai gerar uma convicção tão grande no seu coração de quem Deus é, que ninguém, nada
Nada vai poder tirar essa certeza de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. Amém? Êxodo 3, quando Moisés está lá falando com Deus, falando, ok, você vai me mandar lá para Faraó, mas eu vou dizer o quê? Eu vou falar que quem me mandou, né? Ali a partir do 3, verso 10, para começar. Vem agora, disse Deus, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo. E este será o sinal que eu te enviei. Depois de haverdes tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E no 13, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Ele é o Deus que não foi criado, que não foi inventado, Ele é desde o princípio. E esse Deus me conhece, te conhece pelo nosso nome. Amém? Outra passagem que Deus fala é Números 11, 23. Se eu vou ler aqui na outra versão. Números 11. O contexto é que o povo começou a sentir falta do Egito, depois de Moisés ir lá, libertar o povo, as pragas. Todo mundo, quem não conhece, leia a Bíblia, que vai ser maravilhoso essa história, vai edificar grandemente a sua vida. Mas o contexto é esse, já estavam lá no meio do deserto e o povo começou a reclamar com saudades do Egito. E que a gente nunca tem esse coração ingrato, com saudades daquilo que não faz parte mais da nossa vida. Porque o mundo ficou para trás, nós somos do reino. E no reino nós temos tudo que nós precisamos. Amém? E aí eles começam a falar que estão querendo comer uma coisa diferente, que não aguentam mais o maná, que é a própria representação de Jesus. Aquilo que fresco, aquele alimento fresco que desce do céu e alimenta o povo, e eles começam a reclamar. Esse povo ensina muito para a gente tem que meditar muito nesse tempo de deserto, vai ser muito bom para a gente. Mas enfim, aí Deus fala, eles querem comer carne? Tá bom, eu vou dar carne para vocês, vou dar carne até vocês não aguentarem mais, para que vocês não fiquem reclamando. E aí Moisés, com a sua cabeça de homem, como qualquer um de nós poderia falar, ele diz assim, Moisés, porém, disse, aqui estou eu no meio de 600 mil homens em pé, e dizes, darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés, acaso o poder do Senhor está limitado? E ele diz isso para mim e para você nessa noite. Acaso o poder do Senhor está limitado? Agora você verá se cumprirei ou não a minha palavra dita a você. E adivinha, quem sabe o que aconteceu? No 31, um vento partiu do Senhor e trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento a uma altura de 2 côvados. Ou seja, ele cumpriu, porque ele é o Deus que fala e que cumpre. E muitas vezes você pode estar, eu estou meio assim porque Deus me prometeu uma coisa e não cumpriu. Se não cumpriu, não foi Ele. Pode ter sido a nossa vontade, o sentimento se envolveu ali, e aí você acha que foi Deus, mas a voz de Deus, o Deus poderoso e grande, o eu sou, não mente. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Então, na verdade, temos 2 opções. Ou foi Ele mesmo que falou, e o tempo determinado ainda não se cumprir, está para se cumprir, ou não foi Ele. Então, continue
declarando, crendo e perguntando, afinando o seu ouvido espiritual para que você entenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Se a gente ainda não tem essa convicção de quem Deus realmente é, a gente não vai poder chegar para alguém e falar: ei, em nome de Jesus, anda. A gente precisa dessa convicção, dessa certeza, inundando todo o nosso ser. E assim a gente vai ser, sim, ousado no nome dEle. Por isso nós precisamos ver na palavra quem Deus é. Deus é grande, é poderoso, Ele é fiel à sua palavra, Ele pode sim todas as coisas e não há impossíveis em todas as suas promessas. Esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. E Ele nos pede nesse tempo essa convicção de quem Ele é, porque Ele tem nos chamado para um tempo de refino, de purificação, de rendição, de se desligar totalmente desse mundo e se conectar com o céu. É tempo da gente desligar das coisas desse mundo e se conectar com o céu. E isso fala de tudo mesmo. E o Espírito Santo, que já tem falado ao seu coração, vai confirmar nessa noite o que você precisa abrir mão para poder entender, discernir e saber: esse é o meu Deus. E o eu sou vai fazer na minha vida aquilo que eu não posso. Mas Ele prometeu e Ele vai cumprir. Porque a gente sabe que somente o Espírito Santo pode gerar dentro de nós uma verdadeira transformação. Porque mudança passa. Você muda, não, vou mudar, agora eu vou fazer isso. Aí você vai ali 2 dias, você consegue, mas não existe uma transformação interior. A transformação só vem pela convicção do Espírito Santo. Assim como nós entregamos nossa vida para Jesus e fomos transformados em nova criatura, do mesmo modo, para as práticas do nosso dia a dia, a gente precisa ter a nossa mentalidade transformada pela palavra e pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. E para essa geração sarada, a gente falou disso lá na conferência. Quem esteve lá na conferência, lá em Niterói? Legal, ano que vem a gente vai com mais pessoas, amém? Mas quem esteve lá pôde experimentar de um grande derramar também de Deus. E isso de cada encontro você tem que ter essa expectativa: Senhor, o que vai acontecer hoje? Não estamos aqui de domingo a domingo, estamos aqui de glória em glória, para ver a glória do Senhor resplandecer. Eu venho para cá com essa expectativa: Senhor, o que vai acontecer hoje? Qual vai ser a palavra que vai impactar meu coração e vai gerar uma verdadeira transformação na minha vida? Porque todos nós precisamos ter transformações em áreas e muitas coisas, amém? E dessa geração sarada, para a gente ser sarado, essa geração sarada, o que a gente precisa? A gente precisa se expor à presença do nosso Deus. Se expor sem capa, sem máscara, sem desculpa. Chegar mesmo e falar: Deus, eu estou aqui. Eu quero saber o que eu preciso mudar. E não fique achando que vai demorar muito, Deus vai falar. Porque Ele é o mais interessado em que a gente seja transformado cada dia mais parecidos com Jesus, o Rei da Glória, aleluia. E é com muita humildade e temor que a gente precisa todos os dias sondar os nossos corações. Pedir, na verdade, a gente nem precisa sondar. A gente fala assim como Davi: Espírito Santo, sonda meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e me conduz à tua verdade. E Ele é o Deus que faz, amém? Então, convicção de quem Deus é, primeiro ponto. Segundo ponto, abra lá em 2 Tessalonicenses 3. Segundo ponto é constância. Ótimo nome. Bem, constância. 2 Tessalonicenses 3:5. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Precisamos ser constantes nele. Precisamos ser constantes naquilo que o Espírito Santo tem nos pedido
e tem nos direcionado. Precisamos ser esses, que a gente termina aquilo que começamos. Jesus não é uma onda, não é uma... O que eu escrevi aqui, gente? É uma onda. Não é uma onda, não é uma vibe nova, não é algo que está aí, a gente curte um pouco e depois acaba. Ele não é um influencer, não, ele é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E aquele que colocou a mão no arado, resolveu seguir ele, não pode ficar olhando para trás, é para frente, resplandecendo a glória dele. Ele não é algo passageiro nas nossas vidas, porque importa caminhar hoje, amanhã e depois com Cristo. E isso, se a gente não tiver essa convicção de quem Deus é, gerada pelo Espírito Santo, isso não fica firme no nosso coração. Porque a gente sabe que nesse mundo não há nada para nós. Nós somos do reino. Nós já fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Estamos nele, firmados nele, e é com ele que a gente vai até o fim. Não por sentimento, não por todos os dias serem um mar de rosas, não. Mas porque é uma decisão e é vida. É a vida que a gente precisa para chegar até o dia em que vai olhar nos nossos olhos e dizer: serva boa e fiel, servo bom e fiel, você fez a minha vontade, desfruta do meu reino em toda a sua glória. É para isso que a gente vive nessa terra, olhando para a eternidade. E a gente precisa ter constâncias nas disciplinas espirituais: leitura da palavra, oração, jejum, oração, leitura da palavra, jejum, e é isso. Tire um tempo essa semana. Você que vai no Camp Team, cadê você? Levanta a mão aí. Que isso, vocês vieram em peso, glória a Deus. Tire um tempo, fale: Espírito Santo, começa assim, cara, Espírito Santo fala, isso que a gente tem que entender. Não estou falando de voz audível. Aqueles que têm o Espírito Santo, que já entregaram sua vida a Jesus, já tem ele dentro de você, existe um testemunho interior que vai lhe subir um nome de um livro, um capítulo, você vai e medita nisso. Depois você vem me contar o que ele edificou. Aconteceu comigo essa semana. Falei: Deus, o que eu vou ler? Aí, e a gente vai lendo e falando: uau, eu sei que isso está na Bíblia, mas quando Deus te direciona, o Espírito Santo te direciona, ele quer te mostrar algo específico que vai incendiar o seu coração por um amor, uma convicção de que meu Deus é esse, meu Deus é grande, meu Deus é poderoso, meu Deus pode todas as coisas e não preciso temer, porque se eu não sei resolver, eu tenho meu amigo Espírito Santo e ele sabe, ele é bom, meu melhor amigo. É isso aí. Ele tem espaço para muitos melhores amigos, tá, gente? Ele é o nosso, mas ele considera todo mundo. E então é isso. Tire mesmo, fale assim: Espírito Santo, o que eu vou ler? E a gente tem que aprender a esperar Deus falar, porque oração não é a gente ficar falando, aí Deus quer falar e a gente se levanta e vai embora. Não, aquieta na presença, Espírito Santo, e aí? E ele vai falar, e depois você me conta. Mas eu quero ler muitos exemplos de constância na Bíblia, assim como muitos exemplos de inconstância. Mas eu quero que você abra lá no livro de Neemias. Neemias 1. Neemias foi o responsável aí pela reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele foi usado por Deus nessa missão. Mas como começou isso? A gente vê ali a partir de Neemias 1, um exemplo de grande homem, de grande líder que estava ali junto. Seguro minha mão na sua total, Neemias. E a gente vai ver um pouquinho aí dessa história. Começa assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, diz Neemias, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio,
e acerca de Jerusalém. Ou seja, ele ficou interessado, o que estava acontecendo lá depois de tudo isso que aconteceu, do exílio do povo. Então disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E aí Neemias podia falar: poxa, que triste, vou orar aí por eles. Mas olha o que ele faz. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Ponto. Ele conhecia quem era Deus, tinha convicção de quem era o Deus dele. Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados do filho de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ou seja, ele fica sabendo de uma situação e ele leva essa situação diante do Senhor, em oração, em jejum. E quantas vezes situações têm chegado até nós e a gente não entende, a gente fala: gente, mas ninguém vai fazer nada? É porque Deus está chamando você para fazer alguma coisa. Ele conta comigo e com você. Quando Ele coloca algo no nosso coração, uma intercessão, algo para a gente orar, é porque Ele está contando com isso. E se for a oração e intercessão, glória a Deus. Mas e se for mais? E se Deus está te pedindo para você agir em relação a isso? Pois foi isso que aconteceu com Neemias. Então ele percebe esse chamado da parte do Senhor para ir e reconstruir os muros de Jerusalém. E adivinha, foi tudo tranquilo. Ele chegou lá: gente, vamos reconstruir os muros. Tá ótimo. Coloca um tijolo ali, outro aqui. Não. Existiam inimigos, existia resistência. Sempre existirá resistência quando Deus nos pede algo. Mas a boa notícia é que lá na cruz, Jesus já venceu. E a gente, pela fé, no nome de Jesus, nós tomamos posse daquilo que é nosso. E enfrentamos toda e qualquer resistência na autoridade do nome de Jesus. E com isso a gente pode fazer tudo aquilo que nosso Pai tem nos pedido. Mas eu quero ler com vocês Neemias capítulo 4, a partir do verso 8, diz assim: então ele foi lá, ele animou o povo, falou: vamos gente, vamos lá, é a vontade de Deus, juntou as pessoas, não falou vai lá e eu vou depois, não, ele estava junto. E a partir do 8 diz assim: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Lembrando que estamos falando de constância. É a segunda vez aqui que aparece de dia e de noite. Neemias era um homem constante na presença de Deus. E mais um pouquinho, então ali ele botou guarda de dia e de noite, ficou sabendo que o povo estava, os inimigos ali queriam atacar. E a partir do 15, continua a história dizendo assim: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Deus nos alerta, Deus nos dá sensibilidade. Se nós estivermos orando e jejuando dia e noite, Ele vai mostrar: ei, aqui tem um perigo. Fica alerta, não dá mole, não baixa a guarda. E é isso que aconteceu. Então, eles ficaram sabendo, os inimigos achando que iam abafar, e já estavam ali totalmente, como é que está a palavra maravilhosa? Deus tinha frustrado o desígnio deles, e Deus já frustrou o desígnio de cada um dos levantes na sua vida. Mas continue vigilante, em oração e em jejum. E 16, daquele dia em diante,
Metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam o que tocavam a trombeta, estando junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta. Para ali acorrei a ter conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. Metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Constância, constância, constância. Neemias, totalmente direcionado por Deus, porque tinha, primeiro, identificado uma causa, o coração dele tinha sido convertido a essa causa pelo próprio Deus. Em oração e jejum, ele se colocou ali à disposição, disponível para o que Deus tinha para fazer com aquele povo. Se Deus te chama para uma causa, não importa qual, eu não vou nem citar, mas se Deus te chama para algo, para você começar a interceder, comece orando. Faça um jejum por isso, e Deus vai te dando estratégias. E nós que queremos resultados, teremos resultados se seguirmos a direção de Deus. A obra é de Deus, mas a gente precisa ter a convicção e a constância para vermos os resultados acontecerem. Aleluia. Resultado. E lá, Neemias 6, depois leia, quem sabe Deus já falou, leia a história de Neemias, você vai ser muito edificado. Tanto quanto o muro foi. Só foi boa, hein? Pastor Teixeira? Neemias 6, 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém com o povo que estava alinhado ao seu coração, a visão que Deus tinha dado, 52 dias. Nós sabemos que na Bíblia há muitas promessas que têm tempo determinado para se cumprir. Mas quem sabe, Deus não está falando com você nessa noite, 52 dias. Isso veio ao meu coração quando eu estava preparando a mensagem. Não sei para quem é, não sei do que se trata, mas se confirmou no seu coração, creia. Se apegue à palavra de Deus e faça assim como Neemias. Em jejum, em oração, busque a resposta, porque Ele vai te dar. Ele vai te dar a direção. Porque a obra não é de homens, mas a obra é de Deus. 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. Existe um Deus interessado em reconstruir coisas na minha e na sua vida, para que todos vejam que o Senhor é Deus, que Ele fez essa obra, a glória é dEle, a direção é dEle, nós cooperamos com Ele. E só podemos cooperar quando entendemos a direção. A gente precisa exatamente isso. Permanecer posicionados, assim como o Carlos orou no início do encontro, é isso, um exército que sabe quem é, tem convicção de que o Deus poderoso, que nunca perdeu uma batalha, está à frente. E a gente com a nossa armadura muito bem ajustada, o nosso coração limpo, para que não tenha isso aqui em comunhão com as trevas. Porque o pastor Hélio falou nessa manhã, muitos de nós, a gente pode estar aqui na igreja, pode estar ouvindo a palavra, e glória a Deus, por isso temos que vir mais e mais. Mas quando fazemos algo contrário à palavra, nós estamos abrindo uma brecha para a comunhão com as trevas.
E a gente não quer, nós não temos nada a ver com ele. Por isso não é tempo de dar brechas. Por isso Neemias aqui também percebeu isso. E viu, olha, a gente está aqui trabalhando na obra, mas às vezes a gente está muito distante. Mas quando os inimigos vierem, vai tocar a trombeta e vocês se unam. A reunião dos santos, a congregação unida, orando e batalhando, não uma batalha física, mas uma batalha espiritual, do qual nós precisamos apenas resistir, porque a vitória já é nossa, conquistada por Jesus. Somos mais do que vencedores, não há impossíveis para o nosso Deus. A gente só precisa desse fluir, desse agir do Espírito Santo. Ponto 1, convicção. Isso aí, amor, vai ganhar uma estrelinha. Ponto 2, constância. Ponto 3, compaixão. Lembrando que a gente começou lendo Atos 3, falando daquele milagre que foi visto por todos. O homem coxo que foi curado, livre de toda limitação, para poder louvar e engrandecer o único que é digno. Então, compaixão, eu quero que você abra, por favor, em Marcos 1. E a gente tem que entender que compaixão não é aquele sentimento que a gente tem quando vê alguma coisa muito triste. Fala, ai meu Deus, que pena, poxa. Vou lá na lanchonete comer meu lanche. Não é isso. Não é. Compaixão é algo que a gente só pode ter dentro de nós quando nós temos comunhão com Deus, porque compaixão faz parte da natureza de Jesus. E é isso que nós vamos ver aqui em Marcos 1. Compaixão é um amor profundo que nos leva a nos movermos em favor daquela causa. Assim como Neemias teve compaixão do povo, porque sabia que o povo estava sofrendo e não se limitou apenas a, poxa, que chato. Não, ele foi lá, orou, pegou a direção de Deus e colocou em prática. E Jesus era o tempo todo, tem muitos textos falando, Jesus, cheio de compaixão. Eu vou abrir aqui em Marcos, espera aí. Marcos 1, 41, vai lendo aí. Marcos 1, 40. Marcos 1, 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiserdes, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, ou seja, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Eu creio em milagres instantâneos quando nós somos movidos por compaixão. Abra lá em Mateus 20. E por que eu estou falando isso também? Porque lá em Atos 3, quando Pedro falou com o homem que foi curado, ele também falou. Ele teve compaixão, ele olhou e viu, eu tenho algo, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho algo que pode mudar a vida desse homem. Então, em nome de Jesus, levanta e anda. E imediatamente, nós vimos imediatamente aqui, vamos ver imediatamente em Mateus. Abra lá, Mateus 20. Mateus 20, 34. Cheio de compaixão, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Imediatamente foram curados. Porque a compaixão é algo tão profundo. E não é algo que a gente pode ter, vou ter compaixão, peraí. Não, é algo que só vem com comunhão com Deus. Da gente poder orar todos os dias, Jesus, me dá os teus olhos, me dá o teu coração. Eu quero ver como o Senhor vê, eu quero enxergar aquilo que ninguém está vendo. Eu quero poder perceber no meu coração, quando o Senhor está me chamando uma ação movida por uma compaixão intensa. E quem pede, recebe. E nós poderemos ver milagres extraordinários, porque é tempo. Compaixão é gerada por uma comunhão profunda
com o nosso Pai. E se a gente está aqui nesta noite, nós temos que dar glória a Deus, porque nós conhecemos a verdade. Nós já entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, já estamos no reino, mas há um mundo, como eu falei no início, observando atentamente a igreja. Não estou dizendo a igreja, o templo. Está olhando para mim e para você quando nós falamos: eu sou cristão, eu vou na igreja. Deixa eu ver. E a gente só vai poder dar um bom testemunho se a gente estiver em comunhão com o nosso Pai todos os dias, com a convicção de quem Ele é, na constância daquilo que precisamos fazer e cheios de compaixão, para quando alguém chegar, não ser: meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu oro? Não, vai falar: meu Deus, eu tenho algo. Eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus, eu creio na transformação da sua família, eu vou orar com você. A gente precisa desse fogo, dessa paixão pelo Espírito Santo, pela comunhão com o Espírito, porque é isso que vai gerar milagres. E não é milagres para que a gente possa falar para os outros: olha, eu fui usado, não. É milagre para que aqueles que estão indo hoje em caminho do inferno, eles possam ser transportados para o reino do Filho do seu amor, do qual eu e você somos embaixadores, do qual eu e você somos comissionados a fazer algo. Não estamos aqui, como o pastor Eli tem falado, para esquentar o banco da igreja, para pegar um ar-condicionado no calor, para poder ouvir e louvar. Isso tudo é maravilhoso. Estamos aqui para louvar e engrandecer, mas estamos aqui como agentes de transformação desse mundo. Senão não vai ter valido. Senão quando a gente chegar lá, Deus falou: legal, tá aí, que bom, mas eu tinha tudo isso aqui para você. Mas tantas vezes, por você estar distraído, por você estar desconectado, conectado em coisa que não devia, você não me ouviu. Mas Deus nos ama. Ele, como a gente falou ali no louvor, né? Ele não se decepciona com aquilo que a gente faz de errado, mas não é muito melhor a gente ser grato, a ponto de falar: Deus, eu quero fazer a sua vontade. Deus, eu quero ver o que está escrito em Atos, porque eu sei que é uma realidade para hoje. E não estou vendo tanto quanto eu gostaria no momento, Pai. Mas meus olhos estão postos em Ti. E eu estou aqui, Deus, todos os dias, em humildade, com coração ensinável, que essa seja a nossa oração, para fazer a vontade daquele que me chamou e me resgatou. Porque no dia que Ele aparecer naquelas nuvens, eu sei que nós estaremos preparados para subir com Ele. Mas a escolha depende do que eu faço hoje, depende do que eu vou escolher amanhã, depende de uma constância, porque a convicção nós já temos. Eu já tenho, espero que você também tenha. A constância, o Espírito Santo está trabalhando todos os dias e a gente conta com Ele. E a compaixão, Pai, nós queremos que seja gerado, porque nós queremos ver, Pai, pessoas curadas, pessoas libertas, pessoas que estão vivendo uma vida miserável, mas Deus já pagou um preço por elas e Ele conta comigo e contigo. Ouça o chamado do Espírito nessa noite. Ele conta comigo e com você, e o privilégio é todo nosso. Porque não tem nada melhor do que você ouvir a voz do seu Pai falando com você aqui e obedecer. Obediência. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa noite. Antes de terminar, eu quero ler Hebreus 12. Você é livre na casa do teu Pai. Hebreus 12, 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém Ele promete dizendo:
ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Pai, muito obrigada. Obrigada, Espírito Santo, porque eu sei que você está aqui nessa noite, desde o início desse encontro, Pai, trazendo convicção, trazendo certeza de quem é o nosso Deus. Para aqueles que entraram aqui, vieram falando, vamos ver lá qual é, mais uma noite. O Espírito Santo conhece cada um pelo nome, e Ele está falando com você agora. Eu sou o que sou, eu posso todas as coisas, eu te amo. O meu amor é maior do que qualquer coisa errada que você tenha feito. Eu olho para o seu coração. É tempo de arrependimento na presença do Senhor. É tempo dessa convicção encher todo o nosso ser, para que amanhã a gente possa olhar as pessoas com quem a gente convive e poder falar: ei, eu conheço um Deus que é tão grande, e Ele te ama tanto, e Ele pode fazer algo por você. Deixa eu orar por você. Eu declaro sobre a sua vida. Abra a boca e profetiza. Onde estão os profetas da casa do Senhor? Esse é o tempo. Levanta, resplandece. Deixando para trás as coisas que para trás ficam, e correndo para o nosso alvo, que é Jesus. Essa é a nossa posição, essa é a nossa condição, filhos amados, cheios do Espírito. Toda cadeia de engano, toda mentira de Satanás, eu agora aniquilo na autoridade do nome de Jesus. Porque eu não tenho prata nem ouro, mas eu conheço um Deus que é poderoso para não te deixar sair daqui do mesmo forma como você entrou. O Deus que já falou, o Deus que já mostrou pela sua palavra, mas é o que Deus nessa hora, o Deus que nessa hora está te abraçando e limpando você de toda sujeira. Harabaraya sere kandere chore, horodoroyo sore kandere chore, herandere kandarabaraya sere. Santo, oh Deus, obrigada, obrigada por esse fogo que consome o que é contrário. E nós queremos dizer, Pai, que tudo que está dentro de nós que não for agradável a Ti, Pai, consome, queima. Nós oferecemos como oferta toda a nossa vida, Pai, para que somente aquilo que é Teu permaneça. E nós estamos falando isso primeiro porque o Senhor nos amou, e porque nós respondemos a esse amor, Pai, em oração, em comunhão, em gratidão. Fique de pé. Oh Espírito Santo, você sempre está presente. E obrigada, porque nós temos aprendido a nos conectarmos contigo na frequência do céu e poder perceber que cada encontro que temos aqui, que cada live de oração que temos orado aqui desse altar, o Senhor está comunicando, o Senhor está dando um alerta à sua igreja, o Senhor está nos purificando, o Senhor está nos fortalecendo, nos dando graça, nos dando sabedoria, porque é a tua vontade que a tua igreja levante e resplandeça nesse tempo, para que todos vejam e saibam
o eu sou tem agido nas nossas vidas. O eu sou, o Deus que enviou seu único filho para morrer naquela cruz. O que era, que é e que há de vir, porque Ele voltará. E nós queremos, Pai, todos os dias estar com o nosso coração sensível à Tua presença, como temos percebido nessa noite, para fazer toda a Sua vontade. Queremos continuar louvando e engrandecendo o Teu santo e poderoso nome de Jesus. Amém.